Hoje falamos sobre peregrinos de Santiago. Não perca! Acompanhe também a meditação das leituras deste domingo com o Padre José Carlos Nunes. Diz-nos o Papa Francisco: a humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de mudanças de estilo de vida, de produção e de consumo, para combater o aquecimento global, ou pelo menos as causas humanas que o produzem. Bem-vindo ao Caminho de Emaús. Luís Filipe Fernandes é padre e peregrino habitual dos Caminhos de Santiago. Partilhou as suas experiências no livro Caminhos de Santiago e hoje conversa connosco sobre estas peregrinações. O que representa para si o Caminho de Santiago de Compostela? Normalmente eu costumo dizer que o Caminho de Santiago de Compostela é um momento de renovação espiritual e é um momento também para nós matarmos o corpo, para gastarmos estas energias que vamos acumulando ao longo do ano, ao longo do tempo de trabalho. É uma oportunidade para também nós podermos fazer silêncio, podermos interiorizar quem somos, qual é o nosso papel neste mundo e o que é que nós podemos fazer também, inspirados por Santiago, o que é que nós podemos fazer por este mundo. E tudo isso acontece na peregrinação pelos Caminhos de Santiago de Compostela? Acontece na peregrinação. Podemos dizer que há muitas formas de olhar para os Caminhos de Santiago. Neste momento, muita gente olha para estes caminhos como caminhos culturais, não é? Aliás, são reconhecidos assim. Muita gente olha para estes caminhos apenas como um momento para percorrer umas determinadas distâncias, mas eu pretendo olhar para este caminho de uma forma diferente, procurando esta profundidade espiritual que eu creio que é aquela que está na origem do caminho. Quando São Tiago Maior possivelmente andou por aquelas terras, há que recuperar este sentido espiritual para que a peregrinação possa dar um sentido novo à vida. Sei que já há vários anos que faz o Caminho de Santiago como peregrino, tem até um grupo de amigos, não é? Sim. Que se vão juntando todos os anos. É curioso, eu não conhecia os Caminhos de Santiago, só fiquei a conhecer mais ou menos ali pelo ano 2009, quando no âmbito dos escuteiros, um amigo me lançou o desafio: porque é que não organizamos algo para os adultos? Sairmos daqui, da nossa região, do nosso campo de conforto, vamos fazer algo que possa aproximar mais os adultos, fortalecer mais estes adultos, para que depois na sua missão, a nível dos agrupamentos de escuteiros, possam trabalhar com mais vontade, com mais energia e, sobretudo, mais conscientes da sua missão. Foi ele que me lançou este desafio. Nesse ano fomos apenas três caminhar. Foi um caminho muito duro, porque além de escolhermos o inverno e além de intempérie, não íamos nós preparados para a dureza do caminho, mas depois, a partir daí, como que algo no meu interior me foi dizendo: não podes parar, tens que continuar. E depois continuei a caminhar, sempre acompanhado. Nunca fiz os Caminhos de Santiago sozinho. Sempre acompanhado. E nesta companhia fui encontrando também, digamos assim, uma maior compreensão daqueles que estão ao meu lado, que trabalham comigo, por exemplo, na paróquia. Fui-os compreendendo melhor, fomos-nos aceitando melhor uns aos outros e, sobretudo, fomos descobrindo a pouco e pouco que trabalharmos juntos é algo fabuloso. As peregrinações a pé são momentos de descoberta de nós próprios, do próprio Deus e dos outros? Sem dúvida, porque à medida que nós vamos avançando neste espírito de peregrinar, nós também somos capazes de interiorizar.
se não nos deixarmos distrair por muitas coisas, porque os caminhos de Santiago têm muita gente. E às vezes é natural que quando nós nos encontramos com pessoas que vêm do outro lado do mundo, é natural que queiramos dialogar, que queiramos saber quem é aquela pessoa, porque é que está a fazer os caminhos de Santiago. E às vezes isso distrai-nos um pouco, mas também nos enriquece. Ao mesmo tempo, quando nós, à medida que vamos caminhando, peregrinando, e temos um olhar contemplativo daquilo que nos rodeia, do ambiente natural que nos rodeia, sem que nós nos demos conta, tudo isso vai tendo influência, tudo isso nos vai marcando, tudo isso vai gerando no nosso coração e sobretudo no nosso âmbito mais profundo, vai gerando ali qualquer coisa que no fim nos ajuda a compreender que há ali novidade, há novidade na vida. Já voltamos à conversa com o padre Luís Filipe Fernandes. Agora, no Minuto do QET de hoje, Joana Veigas responde à pergunta: o que queremos dizer quando falamos de pessoa? Quando falamos de pessoas, estamos a falar diretamente da dignidade de cada ser humano. Estamos a dizer que a dignidade humana é inviolável em qualquer momento. Falar de pessoa é falar também do facto de cada ser humano ser imagem de Deus, de ser a representação deste próprio Deus. O ser humano tem capacidade de se reconhecer a si mesmo, ou seja, tem capacidade de refletir e de tomar decisões. Para além disso, o ser humano também é um ser capaz de se relacionar com Deus e de se relacionar com os outros. Ao longo da nossa vida, cada um de nós faz uma procura de Deus. No entanto, o ser humano, tendo a liberdade que Deus lhe deu, tem a possibilidade de, digamos, ignorar Deus da sua vida. Mas há uma coisa que nunca podemos fazer, que é eliminá-lo por completo, porque sendo nós imagem de Deus, Deus faz realmente parte de nós. Como sendo imagem de Deus, também temos esta liberdade de nos darmos ao outro, tal como Ele se dá a nós. E então, deixo-vos o desafio, em qualquer momento da vossa vida, protejam sempre a dignidade da vida humana. Revista Família Cristã. Todos os meses saiba como vai o mundo. Leia sobre educação, sociedade e igreja. Os temas mais atuais, sempre numa perspectiva cristã. Dicas para proteger o ambiente, para viver melhor e para crescer em família e na fé. Visite-nos em www.familiacrista.pt. Família Cristã, a revista para toda a família. Não perca mais à frente, neste Caminho de Emaús, a meditação das leituras deste domingo com o padre José Carlos Nunes. Agora voltamos a conversar com o padre Luís Filipe Fernandes sobre os caminhos e peregrinos de Santiago de Compostela. E como lhe surgiu a ideia de escrever este livro? Este livro surgiu-me por uma simples ideia. Eu exponho, aliás, na introdução. Era um domingo, um dia de calor abrasador. Nós andámos durante toda a manhã a atravessar campos de restolho, portanto não tínhamos árvores sequer para nos abrigar. E quando chegámos por volta do meio-dia, chegámos a uma povoação e a primeira coisa que nos apareceu foi um senhor a fazer publicidade do seu albergue que tinha uma piscina. E que ali pagava-se tanto como nos outros albergues. Nós optámos, como sempre fazemos, bem, vamos ver que outros albergues há por aqui. E acabámos por ir para o albergue municipal, que fica justamente ao lado da igreja paroquial. Enquanto estávamos ali à espera, o albergue estava fechado, estavam muitos peregrinos também à espera. Quando abriu a porta, eu disse ao alberguista: olha, é quase meio-dia, eu quero ir aqui à Eucaristia, se pudesse agilizar aqui a nossa entrada e tal e tal. Ele não disse nada. Depois eu deixei a minha mochila, porque estava na hora, deixei a minha mochila a outros peregrinos que caminhavam comigo e fui para a missa. 5 minutos depois chegam os meus companheiros de peregrinação e dizem-me: olha que o alberguista comentou-nos isto. É muito estranho que os peregrinos cheguem aqui e queiram ir à missa. Isso fez-me pensar. Claro. Fez-me pensar, o que é o caminho de Santiago sem a Eucaristia, sem a oração?
sem entrarmos naquelas igrejas que foram percorridas por tantos peregrinos ao longo da história e que marcam a história dos caminhos de Santiago. E foi isso que me fez... Vou refletir um pouco mais sobre isto, vou aprofundar um pouco mais sobre esta dimensão espiritual, porque se for só para percorrer quilómetros, prefiro ficar em casa ou ir para a minha aldeia e subir as montanhas. Prefiro isso do que ir para ali perder tempo e apanhar calor. De facto, a tónica do seu livro é um acompanhamento espiritual, quer na preparação para a peregrinação a Santiago de Compostela, quer durante e depois chegando lá ao lugar símbolo, não é? O lugar mais importante, que é a Catedral, a Basílica de Santiago. Claro, porque há que compreender uma coisa muito importante. Quem está no centro desta peregrinação é Jesus Cristo, sempre. Mas quem é que nos aponta o caminho para Jesus Cristo? São Tiago. Tem uma palavra muito interessante no seu livro, turigrinos. Quem são os turigrinos? Os turigrinos são aquelas pessoas que neste momento aproveitam os caminhos de Santiago para fazer turismo barato. Neste momento, talvez seja uma das partes mais negativas dos caminhos de Santiago, é que por todo o lado há caminhos, que não sei se serão todos de São Tiago, mas há caminhos, muitos caminhos. Então às vezes damos-nos conta que há pessoas que aproveitam, o ambiente é bom, nas cidades, quando o caminho atravessa as cidades têm bom ambiente também, não é? Para as pessoas se divertirem, para passarem belos momentos. Então, estes turigrinos são aquelas pessoas que se aproveitam dos caminhos também para fazer. E não há um caminho interior feito por cada um. Não há um caminho interior. Embora eu acredite, e digo também no livro, eu acredito que o caminho também vai moldando o coração, mesmo sem as pessoas se darem conta. Deus tem formas infinitamente criativas de chegar às pessoas. Sim. Eu realço, no final do livro, apresento alguns testemunhos e realço um testemunho que a mim me marcou porque eu conheço a pessoa e a pessoa caminhou muitas vezes comigo. Uma jovem que, depois de fazer os caminhos de Santiago, simplesmente entrou para um convento de clausura. Não é que o caminho tenha feito a mudança, porque se calhar já existia a inquietação. Provavelmente foi o momento adequado para fazer o discernimento e, sobretudo, para fazer a opção. Padre Luís Filipe, o tempo voa, mas eu não resisto a fazer-lhe uma última pergunta. Diz no seu livro que, através da peregrinação, aprendemos a colocar na mochila aquilo que é essencial para a vida. O que costuma levar na sua mochila? Na minha mochila levo realmente só o essencial. O essencial que é a roupa para uma muda apenas. Levo o saco-cama porque preciso dormir bem. Para mim é essencial dormir bem. Levo alguma comida só para desenrascar. E levo, normalmente, o terço, que vai mesmo na parte exterior da mochila, suspenso. E levo também o Novo Testamento, porque ao final do dia sabe sempre bem agarrar na palavra de Deus e ver o que é que Deus me diz, sem recorrer a uma passagem concreta. O que é que Deus me diz? E depois levo também sempre o caderno de apontamentos e a caneta onde vou dizendo aquilo que também o meu coração vai sentindo. Continuamos neste Caminho de Emaús com o tema Caminhos para a Vida. Daqui a pouco, acompanhe a meditação das leituras deste domingo com o Padre José Carlos Nunes. A nascer, a crescer e a morrer, e em cada chegada uma partida, mas importa que em cada acontecer haja sempre um caminho para a vida. Há nos olhos do outro uma promessa, cada homem é uma mão estendida. É preciso que nada nos impeça de ir ver um caminho para a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. És Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. És Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade
do amanhã, testemunhas do mundo em mudança. Levamos Jesus no coração e nas mãos a bandeira da esperança. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. És Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Na tua luz encontramos a verdade, és o dom do Pai, a mão estendida. És Jesus a plena liberdade, o caminho, a verdade e a vida. Diz-nos o Papa Francisco na encíclica Laudato Si: a política não deve submeter-se à economia. Pensando no bem comum, hoje precisamos imperiosamente que a política e a economia, em diálogo, se coloquem decididamente ao serviço da vida, especialmente da vida humana. Não nos pregamos a nós, mas ao Senhor, e apenas o fazemos por seu amor. Das trevas resplandece a luz, disse Deus, e foi Ele quem brilhou no coração dos seus. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se possa ver vir de Deus esse poder. Somos atribulados e perseguidos, mas não desamparados e nunca vencidos. Nosso corpo levamos sem cessar a morte de Jesus, a sua vida manifestar. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se possa ver vir de Deus esse poder. Aquele que o ressuscitou também ressuscitará aqueles para quem olhou. E sim, jamais iremos perder a alegria. Grande é o peso da glória que nos espera um dia. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que se possa ver vir de Deus esse poder. Trazemos, porém, este tesouro em vasos de barro, para
que se possa ver, vir de Deus, esse poder. Meditar a palavra com o Padre José Carlos Nunes. Com o Evangelho deste 21º domingo do Tempo Comum, conclui-se o grande discurso de Jesus sobre o pão vivo, no capítulo 6 do Evangelho de São João, que temos vindo a meditar. Hoje assistimos à conclusão dramática deste discurso, porque alguns acham que as palavras de Jesus são duras e vão-se embora. Jesus, dirigindo-se aos apóstolos, pergunta: também vós quereis ir embora? Pedro responde: para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. O evangelista São João dá a entender que a partir daquele momento os apóstolos escolhem definitivamente a Cristo. Se até então tinham seguido Jesus pensando que ele iria realizar os seus sonhos terrenos, a partir daquele momento sabem que é preciso renunciar aos sonhos terrenos para o seguir. Através deste Evangelho, somos então convidados também nós a renovar a nossa escolha de Cristo. No passado, a necessidade pessoal da escolha de Cristo talvez se sentisse menos, porque se era levado a ser cristão por tradição. Mas hoje, como no amor, os jovens não aceitam que sejam os pais a escolherem com quem se devem casar. Assim também no campo da fé não basta continuar a viver com a escolha feita pelos nossos pais. É preciso assumir o compromisso de cristão e viver como tal. Mas neste domingo gostaria de refletir convosco sobre dois temas importantíssimos que escutámos na segunda leitura das cartas de São Paulo aos Efésios, em que ele diz: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a Igreja e se entregou por ela. O apóstolo exorta os esposos a amarem-se e a respeitarem-se, seguindo o exemplo de Cristo em relação à Igreja, sua esposa mística. É um compromisso que os esposos católicos assumem perante Deus e a Igreja. O matrimónio encontra a sua máxima dignidade do ponto de vista religioso quando é vivido segundo a imagem da relação de Cristo com a Igreja. Fugir desta verdade é não aceitar a responsabilidade professada no dia do matrimónio. Ser-te fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Outro tema central explícito na segunda leitura deste domingo é a Igreja. Diz-nos São Paulo: como Cristo ama a Igreja. Frequentemente se ouve dizer Cristo sim, a Igreja não. Uma das principais causas deste equívoco é pensar que quando se diz Igreja se entenda apenas o Papa, os bispos e os padres, isto é, a hierarquia da Igreja. Esta ideia é o que se entende quando se diz a Igreja está errada nisto, ou a Igreja obriga àquilo, a Igreja disse e etc. Mas a Igreja não é só o Papa, os bispos e os padres. Com Portugal não são só os nossos governantes. A Igreja é o povo de Deus, isto é, todos os batizados. E o Concílio Vaticano II afirmou isto com muita clareza. Uma imagem talvez nos ajude a compreender melhor isto. Se olharmos para um vitral de uma igreja antiga, do lado de fora não nos apercebemos da beleza que ela contém. Mas se entramos nessa igreja e olharmos para o vitral em contraluz, então ficamos maravilhados com a sua beleza. Acontece o mesmo com a Igreja. Quem olha do lado de fora com os olhos de não crente ou de inimigo apenas consegue ver as misérias humanas da Igreja. Mas quem olha de dentro com os olhos da fé sente-se parte da Igreja e verá aquilo que o apóstolo Paulo viu quando afirmou: é grande este mistério, digo, em relação a Cristo e à Igreja. Para concluir, regressemos às palavras de São Paulo. Cristo amou a Igreja. Fica a pergunta para cada um de nós. E tu e nós, como batizado, como a amamos? Que esta santa inquietação nos acompanhe nesta semana para podermos dizer como São Pedro: Senhor, tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Há muito que te conheço, entraste na minha vida, grande dom que não mereço, mas te canto agradecida. Os de longe e os de perto perguntam quem és, Senhor. Canto que és a verdade, quem dá a vida e curador, pois só em ti eu encontro que tem mais valor. É a tua paz, é o teu
leva-me a ficar mudo e olhando para ti digo: tu és o meu tudo, pois só em ti eu encontro que tem mais valor. É a tua paz, é o teu amor. Eu nunca pensei ser tão feliz assim. Já não sou eu que vivo, és tu que vives em mim. Em tudo, Jesus és o meu tudo. Em tudo, Jesus és o meu tudo. Em tudo, em tudo, Jesus és o meu tudo. E assim pomos um ponto final no Caminho de Emaús de hoje com o tema Tesouro, dos Terceira Margem. Esperamos que tenha gostado da nossa companhia. Para nós foi um prazer estar a seu lado. Voltamos daqui a 8 dias. Até lá, visite-nos em paulos.pt/rádio e na página do Caminho de Emaús no Facebook. Tenha uma ótima semana e boas férias, se é o caso.